O pai parado na porta entrou anúncio e um comprimido. Ainda bem que você chegou cedo. Vamos ver a novela das 8 na televisão. É boa essa novela. Eu gosto muito de novela. Você precisa ver novela. Distrai muito. Sim, papai. De agora em diante eu vou ver todas as novelas. H6, H7, H8, H10. Quem das 11? Não, é bom que não tenha, porque a gente dorme cedo. Você tem que acordar cedo para ir à aula. Por que você quer fazer curso de pós-graduação? Para quê? Bobagem, minha filha. Você já estudou muito, trabalha muito, já não é criança. De noite precisa descansar. Sim, o cansaço. Tanto cansaço. Torpor guardando os membros e os pés no chão. Não quero sair não, papai. Vamos ver televisão. Alô pensantes, Galton aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do Ser Linguagem no YouTube. Mais uma vez, dentro do projeto Clube do Conto Vega, em que nós vamos ler e discutir um conto por dia durante todo o mês de abril. Já chegamos aí à nossa segunda metade de jornada, criando esses 28 fóruns de textos para serem discutidos no campo de comentários, em vídeos, em podcasts e assim por diante. Está sendo bem cansativo, mas também está sendo muito gratificante receber todo o retorno de vocês aqui no canal. O número de inscrições, de comentários, de directs no Instagram, tem mostrado como que esse projeto tem afetado positivamente pessoas que estão não só próximas de nós, mas também um pouco mais distantes. Mostrando como é importante no momento de grande ansiedade a gente conseguir fazer pausas para discutir literatura. E se você gosta desse projeto, se você gosta dessas discussões, se você gostou do texto de hoje, se alguma parte das referências que eu vou trazer hoje for interessante para você, não deixe de curtir o vídeo, dar o like, no caso, comentar aqui embaixo para a gente poder ampliar a discussão, compartilhar com colegas, amigos nas suas redes e se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização. Prometemos algumas surpresas para vocês ao fim desse projeto do Clube do Conto Velho, tá? Bom, o conto de hoje é O Pai, de Helena Parente Cunha. É um texto relativamente curto, mas largamente profundo, se é que vocês me entendem, porque ele dá várias possibilidades de discussão e, mais uma vez, conversa muito com outros contos que nós já discutimos aqui no canal. Mas antes da gente partir para a discussão, para a análise do próprio conto, é fundamental que a gente compreenda, mesmo que seja uma história relativamente curta, né, em termos de resumo, é importante que nós compreendamos o que acontece nesse conto. Então, nós temos O Pai, esse é o título, nada mais é do que a trajetória, durante muitos anos, de uma filha e seu pai, e a relação de dominação e submissão que esses dois estabelecem ao longo do enredo. Então, nós temos o pai, uma figura de autoritarismo e dominação, sobre a filha, que é justamente a suplantada, a submetida nesse sistema de ordenamentos, né? Então, o pai, ele é o obstáculo dessa filha em vários momentos e a impede de fazer ou de alcançar várias conquistas em sua vida. Então, nós temos desde o momento em que essa criança se reconhece como menina e é informada pelos pais, na verdade, pelo próprio pai, que brincadeiras são adequadas ou não para ela, com base em seu órgão genital, né, com base em seu sexo construído socialmente, até o momento em que ela já é adulta, já é formada, pensa em fazer pós-graduação e, como vocês viram na epígrafe, é desmotivada pelo pai. Na verdade, nós vamos até um pouco mais além. Nós acompanhamos essa filha justamente no momento em que o pai morre e o que acontece com ela, né? Como ela fica parada, presa às supressões, às opressões que são construídas durante muitos anos pela figura do pai, mas também pela figura da mãe. Apesar da figura da mãe ser retratada um conto de maneira bem rápida, só mesmo para informar a morte dela e que as coisas tendem a piorar, ou pioraram bastante depois que a mãe morre. Que é ela quem potencializa o tom de obediência que a filha precisa ter frente ao pai. Então, nós temos toda essa construção narrativa entre o pai e a filha, demonstrando um crescimento narrativo, denunciando um caráter bem patriarcal e machista nesse microcosmo que a Helena Parente Cunha constrói. É importante perceber como que o conto ele é narrado
Ele tem vários momentos de monólogo interno, né, de monólogo interior, que permite à autora avançar ou retroceder no tempo cronológico, não tão cronológico assim da narrativa, de modo que nós possamos ver como que essa autoridade do pai transpassa os anos, pesando sobre os ossos e as carnes daquela filha, daquela professora, daquela mulher, né? Então, nós temos vários momentos em que ela avança ou retrocede e o discurso indireto livre invade a narração, como acontece justamente na epígrafe que eu trouxe para vocês. Então, na epígrafe, tudo é escrito sem sem marcação de aspas, ou vírgula, ou ponto, travessão. Os discursos eles se atravessam nesse monólogo interior, que é promovido pela Helena Parente Cunha, justamente para poder facilitar essa mobilidade temporal e psicológica, tá? O conto O Pai, da Helena Parente Cunha, foi publicado em 80, se eu não me engano, o livro Os Provisórios, em que a Helena justamente traz dentro desse livro contos que vão colocar em evidência segmentos sociais que são tidos pela autora, ou que são percebidos pela autora como, de fato, subalternizados. Então, nós chamamos negros, garis, mendigos, mulheres. Então, ela traz esses textos justamente para incomodar, né, nessa denúncia ao mesmo tempo sutil, mas ao mesmo tempo muito visceral, de pessoas que são colocadas em situações de subalternidade e que são tidas na sociedade patriarcal como provisórias. Daí o título do livro justamente ser provisórios, os provisórios. Esse conto ele ganhou o 9º Concurso Nacional de Contos da Secretaria de Educação do Paraná em 1978, né, sendo publicado 2 anos depois no livro Os Provisórios. E é fundamental que a gente compreenda quem é a Helena Parente Cunha, aliás, quem foi a Helena Parente Cunha, para que a gente possa compreender a força desse conto na obra da escritora. Então, a Helena Parente Cunha, ela, assim como a Conceição Evaristo, foi formada em letras e professora de um curso de letras no Brasil, e isso traz para ela uma dimensão não só criativa, mas também analítica para o conto, né? Ao mesmo tempo, vocês percebem que a construção narrativa, tanto da Helena Parente Cunha como da Conceição, existe um eu lírico, ficcionístico, mas ao mesmo tempo também existe um eu analítica, um eu político, que se posiciona de maneira muito consciente na narrativa, na escrita do texto, para denunciar ou para trazer para esse texto as suas lutas e políticas, e ideologias e reflexões acadêmicas e assim por diante. Então, a Helena Parente Cunha ela foi acadêmica, poeta, tradutora, pesquisadora, crítica literária, foi premiada mais de uma vez, inclusive, contemplada com bolsas de pesquisa, e ela chegou a ser professora, vejam só, de pessoas ilustres como Glauber Rocha e o João Ubaldo Ribeiro. Isso na sua trajetória de pesquisadora e de professora em mais de uma instituição no Brasil. Compreendendo quem foi a Helena Parente Cunha, a gente pode compreender como que esse conto é construído justamente de maneira muito consciente para figurar um livro, Os Provisórios, que vai denunciar a subalternidade de certos segmentos sociais. E assim, é preciso que eu faça um disclaimer para trazer para a discussão a questão do lugar de fala. Então, eu vou falar aqui muito sobre patriarcado, sobre machismo, sobre sistema social, sendo que eu, pelo fato já de ser homem, estou ocupando lugares de privilégio frente nessa discussão de machismo e de patriarcado. É evidente que o ideal seria que nós trouxéssemos e que nós ouvíssemos mulheres falando sobre esse assunto. Então, por isso mesmo, nós convidamos uma mulher, a Sara Holanda, para poder narrar o conto em um podcast, fazer comentários analíticos, dado o contexto que a gente não conseguiu, de fato, trazer mulheres para a gravação do vídeo, mas toda a minha fala está alicerçada em pesquisas e em análises em textos de mulheres. Então, por exemplo, no campo aqui de descrição, eu vou deixar para vocês um artigo da Patrícia Maria dos Santos Santana, que é da UFRJ, que é chamado Uma Reflexão Freudiana acerca da personagem feminina de Helena Parente Cunha no conto O Pai, e uma dissertação de Vanessa Zamon de Souza, chamada Representações da Mulher em Obras de Helena Parente Cunha, Lídia Fagundes Telles e Marina Colasanti. Então, a minha fala está alicerçada grandemente nessas duas pesquisas, além de percepções pessoais, e justamente na própria trajetória da Helena Parente Cunha. Então, mesmo que eu esteja aqui não ocupando necessariamente um lugar de fala adequado,
Eu estou aqui tentando falar também com os meus pares para mostrar para eles como que a construção social ela se mostra evidente não só na literatura, mas também fora dela, na realidade. Na verdade, a literatura vai denunciar o que a realidade traz, certo? E aí o campo de comentários está aberto para todo mundo, para que a gente possa ampliar essa discussão e conseguir construir alguma percepção, algum aprendizado a partir desses temas que são colocados em voga pela Helena Parente Cunha por quem pesquisa a obra dela, certo? Bom, feito esse disclaimer, é preciso a gente pensar. Eu vi alguns comentários sobre o conto A Fugitiva, da Alice Munro, se eu não me engano, que é essa altura os autores de contos já começam a se confundir na minha cabeça, de que davam conta da incredulidade da personagem que é retornado por o seu agressor. Então, vocês vão poder ver aqui um card, o vídeo do A Fugitiva, e o podcast também vai aqui uma caixa de descrição. Vocês vão, no decorrer da história, vocês vão perceber que a personagem, uma das personagens protagonísticas, é agredida pelo marido, tenta fugir, daí vem o nome Fugitiva, né, um dos motivos para o nome Fugitiva, e ela retorna para o marido, não consegue de fato concluir a sua fuga ou a sua libertação e retorna para o seu agressor, fechando um ciclo de mensagens extremamente agressivas, nocivas, machistas, patriarcais que esse conto traz. E muita gente tem se perguntado, né, por que ela retorna? Por que nesse conto nós não temos, na verdade, a conclusão dessa libertação? Né? Houve uma colega que questionou por que ela não se relaciona com a Silvia, né? Por que ela não vive, de fato, esse relacionamento homoerótico com essa outra mulher. E quando a gente volta para essa discussão, a gente percebe que há algo muito mais forte, muito mais intenso, impedindo a nossa personagem, a fugitiva, de concluir sua fuga, sua libertação de pronto, de supetão, repentinamente. Existe alguma coisa em seus ossos, em suas carnes. Existe uma gosma fria prendendo-a no mesmo lugar. Então perceba como que o conto da Helena Parente Cunha guarda uma interdiscursividade, uma intertextualidade com essa história da fugitiva, assim como guarda uma intertextualidade com todos os casos de violência doméstica de que nós temos notícias e de que nós não compreendemos como que as mulheres retornam. É porque há algo maior do que o que a gente pode compreender no primeiro momento, que é justamente esse sistema de crenças, de valores, de opressões e de pressões em que nós nascemos e somos criados e o qual nós tentamos desconstruir desde uns anos recentes para cá. Então, observem como que o sistema ele é muito maior do que nós, a nossa compreensão, e ele se faz presente em situações como essa, de modo que nós não consigamos. Ele é tão inconsciente, ele está tão no nosso ideário coletivo, que nós não conseguimos nos colocar conscientemente no lugar do outro, ou da outra, nos empatizando com aquela situação. Então, guardar essa intertextualidade compositiva, que relata essa proporção do machismo patriarcado, a gente pode trazer alguns elementos muito claros, muito nítidos do texto da Helena Parente Cunha que demonstram isso, né? Por exemplo, vejam a citação: o quadrado do sim é igual à soma dos quadrados de todos os nãos incendiados na medula. Há um momento em que a nossa personagem protagonista, aqui foi construída por Helena Parente Cunha, já não tem mais para onde ir, ou o que fazer, ou como se libertar, porque as pressões já estão entranhadas ou incendiadas em sua medula. Veja como que aqui nós temos algumas camadas de leitura possível. Para além da própria analogia medula, né, a base do osso, nós também temos uma analogia com o Pitágoras e a velha regra dos catetos e da hipotenusa. Então, nós temos uma regra matemática que não muda com o tempo, sendo aplicada a uma circunstância ficcional, mas embasada numa realidade, que também não muda. Então, nós temos uma denúncia da autora, trazendo Pitágoras com um conceito matemático que não muda há muitos anos, para dizer que esse sistema ele é inquestionável, ele é intransponível, ele é irrefutável em muitos pontos. Ele chega nesse ponto de inquebrantável na cabeça, nas crenças, no corpo das mulheres, no corpo dessa nossa personagem, na medula dela, na base do osso. Então observe como que aqui a denúncia é muito mais forte do que a gente pode imaginar
não é simplesmente um caso de contrariar o pai, mas contrariar todo um sistema no qual a menina cresce, nasce, cresce, ouvindo dizer que isso não é de menina, isso é de menino, de que você não pode andar com aquele rapaz, de que você não pode esperar muito para vir para casa, de que o caminho é da escola para casa, de casa para a escola. Na verdade, não deveria nem ser da escola, deveria ser da cozinha para o quarto, do quarto para a cozinha. Mas se você insiste em estudar, a gente permite que você estude, mas ainda assim sem muito contato com outros homens. Então, observa como que a pressão ela é muito mais densa do que a gente pode imaginar. Quando a gente recorre para o cônjuge fugitivo, a gente percebe que a pressão psicológica, a manipulação feita pelo seu agressor, ela é tão muito mais complexa do que aquele recorte que o cônjuge conta, que a gente não consegue simpatizar com ela e perceber o porquê de ela retornar, o porquê de ela voltar. Denso, né? Complicado. Então vamos lembrar, aqui eu pincelei basicamente o tema central do conto, que é o patriarcado, e também esse patriarcado ele se perpetuou pela evidência das relações de gênero. Então, quando nós temos falas como a mulher faz o que a mulher deve fazer e o homem faz o que o homem deve fazer, nós chamamos essa perpetuação de gênero sendo colocada de modo a perpetuar ou a fortalecer o sistema patriarcal, que é muito mais antigo do que a gente imagina, vem de antes do tempo de hoje, né? Vem desde quando o homem foi visto como aquela figura de autoridade, proprietário de bens, proprietário de pessoas escravizadas, proprietário de grandes terras. É por isso que o patriarcado ele é uma discussão interseccional. É uma discussão de gênero, mas é uma discussão de raça, também é uma discussão de classe. Então, quando você amarra pelo menos essas três pontas na sua visão e observa como que essas três pontas convergem no machismo, no patriarcado, na misoginia, você percebe como que o sistema em que nós estamos inseridos pesa sobre nossas cabeças e influencia nossas próprias ações e pensamentos. Se não conscientemente, ao menos inconscientemente, dentro do ideário coletivo social como um todo. E aí eu posso trazer uma citação de um dos textos que eu trouxe para vocês, acadêmicos, né, a dissertação e o artigo, da professora Elódia Xavier, em que ela reforça essa característica que o conto traz, quando ela diz o seguinte: este corpo, que perdeu até mesmo suas funções básicas, cujos ossos, músculos, tecido e sangue estão estagnados, é o produto da ordem social que limita o espaço da mulher, acabando por imobilizá-la. Então, observa como que o cansaço, descrito logo no começo do conto, no primeiro parágrafo, que pode levar a gente a pensar que é do pai, por ser uma pessoa velha, na verdade é da filha. E é justamente o cansaço que surge nessa filha e que vai tomando conta de seu corpo, criando metástases, até o fim do conto, em que ela se vê livre da figura do pai que morreu, mas ainda assim não consegue se libertar. Porque há algo muito maior, muito mais forte do que ela, presa em seus ossos, em seus músculos, em suas carnes. O sistema ele é mais forte do que o indivíduo. Por isso que a nossa análise de conjuntura social precisa ser um coletivo, e não somente um individual. O nosso problema não é a personagem da Helena Parente Cunha e a sua relação duvidosa ou doentia com o pai. São todas as outras personagens da vida real, todos os outros pais, todos os outros namorados, noivos fatais, A Morte à Porta Estandarte, Fugitivas, Alice Munro. São todos os problemas que nós já vimos discutindo desde o primeiro ponto até aqui. Esse é o problema. Essa é a importância de discutir esses temas e justamente no dia de hoje em que nós conseguimos espaço para que essas discussões aconteçam. Percebe? Bom, indo adiante, nós temos, para reforçar a relação de gênero, uma citação do Bourdieu que eu achei super interessante, em que ele fala como que o sexo ele é uma construção social. A Simone de Beauvoir também vai falar um pouco disso. O Bourdieu diz assim: a diferença anatômica entre os órgãos sexuais pode, assim, ser vista como justificativo natural da diferença socialmente construída entre os gêneros. Então, o sistema ele é tão esperto que ele não se deixa assumir, ou não assume, não admite que ele é construído socialmente. Construído por escolhas culturalmente e socialmente estabelecidas, mas sim por condições naturais. Porque o que é natural é relativamente imutável, né? Lembra do Pitágoras das ordens matemáticas. Então, quando você associa um conjunto de ideias ou pensamentos a órgãos anatomicamente diferenciados, você está dizendo que a natureza quem impôs isso,
não há sociedade. É uma construção que não pode ser quebrada, porque a natureza é uma coisa que não pode ser quebrada. E isso ajuda na relação, na perpetuação de relação de gêneros e, consequentemente, na perpetuação do patriarcado e do machismo. Então, observem como que essas coisas estão sempre interligadas, né? E nós temos a noção de enraizamento, ela é muito forte na nossa personagem, ao ponto de que quando ela finaliza o conto, já com o pai morto, não há mais para onde ir, né? Vejam as citações. Ela fica parada na porta entre ficar e não sair. Sempre que o pai está parado entre alguma coisa, é entre duas situações diferentes. Ele tem a liberdade de ir e vir. A nossa personagem, depois da morte do pai, fica parada entre ficar e não sair. As duas coisas são a mesma coisa. Ela não fica entre alguma coisa e outra coisa, ela fica na mesma situação, ficar ou não sair. Então observe como que toda a construção patriarcal está entranhada em seus órgãos. E veja como que a Helena Parente Cunha foi excepcional na escolha lexical que ela faz para o conto. O pai está sempre entre alguma coisa e outra coisa, sendo um obstáculo para a filha. Ele é aquele que impede que ela veja o que está do outro lado do muro. Ele é aquele que impede que ela saia de casa. Ele é aquele que diz para ela que ela tem que ver novela e não fazer pós-graduação. Por que novela, um produto cultural, historicamente associado à alienação? Não condeno, sou noveleira, evidentemente, mas com moderação. Então, por que o pai diz que ela precisa ver a novela? Por que ela enfatiza, a partir de agora, eu ver a novela das 6, das 7, das 8, das 10, 15, das 11? Por que esse pai quer alienar ela? Por que esse pai não gosta dela na escola, na faculdade, na pós-graduação, envolvida com outras pessoas? Por que esse pai transpõe da mãe, da sua esposa, para a filha, o papel de submissão de maneira muito mais forte a partir da morte da esposa? Então, observe como toda a construção é muito sistemática. E isso reforça-se no final do conto, continuando. Cansaço de viver. Ela parada na porta entre ficar e não sair. O corpo colado numa gosma, nem fria nem quente. Um amarrado nos ossos. Um grude se enfiando pelos poros. Alguém tocou a campainha? Um grude. Uma gosma fria, presa nos ossos. Observe como toda a construção ela é feita, lexical, textual, ela é feita para demarcar essa prisão que está para além dos poderes dessa mulher que se formou sendo a primeira da sua turma, uma excelente professora, com intenção ou ambição de fazer pós-graduação. Essa mulher é uma Helena Parente Cunha que não conseguiu transpor o pai. Então, observem como que essas duas personagens, a própria Helena Parente Cunha e essa personagem do conto, elas diferem nisso. Uma conseguiu passar o obstáculo e se formar e virar professora, pesquisadora, tradutora, poeta. A outra ficou em casa, entre ficar e não sair. E a própria mãe reproduz nessa filha o que aprendeu quando ela era filha, ou quando ela namorava o pai. Nós temos falas como: você tem que tomar conta do seu pai, fazer companhia a ele, seja uma boa filha. O que é ser uma boa filha? Obedecer o pai. Você não tem pena de seu pai? Filho ingrato, eu faço tudo para lhe distrair, você fica aí toda emburrada. Pesado, né? Pesado. Bom, o vídeo ficar ainda maior que ele já está. Eu trouxe vários pontos de discussão que a gente pode aprofundar aqui no campo de comentários. Foi um ponto que realmente me pegou num lugar assim, muito delicado, de que eu fiquei muito tempo refletindo sobre ele. E ele é um ponto curto e contundente, como outros que nós trouxemos já nesse projeto do Vega, né? Eu encontrei ele no material de um curso da professora Sarah Lang, convidada para narrar o conto em um podcast, em que ela trazia à tona mulheres contísticas que tinham sido apagadas, que foram apagadas da literatura brasileira. Então, tudo isso é muito cheio de significados. Espero que vocês tenham acompanhado os pontos que eu trouxe, que a gente possa aprofundar aqui no campo de comentários. As referências estão aqui embaixo. É sempre um prazer conversar com vocês, mesmo que seja nesse formato. E a gente se vê amanhã, com mais um conto e mais uma discussão. Até mais. Tchau.